Olá! No último dia 9, por determinação do presidente do Senado, Renan Calheiros, foi publicada no Diário Oficial da União a perda dos efeitos da medida provisória 694 de 2015. Ela foi editada pelo governo federal em setembro do ano passado com o objetivo de reduzir os benefícios fiscais da inovação tecnológica e aumentar o imposto de renda sobre os juros e sobre capital próprio. A norma não poderá entrar em vigor porque não foi convertida em lei no prazo regulamentar. Para entender os efeitos dessa medida e qual a importância das leis que incentivam empresas com base tecnológica, o Questão de Ordem de hoje traz o advogado Milton Carmo de Assis Júnior, do Grupo Assiste, o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara de Campinas, André von Zuben, e o vereador Jorge da Farmácia, que é membro da mesma comissão. Sejam todos bem-vindos e eu já vou fazer a minha primeira pergunta ao Dr. Milton. Doutor, explica primeiro o que era essa medida provisória e o que aconteceu agora com essa edição do dia 9 de março que perdeu o efeito essa medida. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Existe um incentivo, que é o incentivo à inovação tecnológica, e esse incentivo ele visa basicamente trazer fomento da inovação, né, para que as empresas invistam em inovação o incentivo dá como contrapartida um benefício em termos do imposto de renda. Então, a legislação prevê que além dos despesas normais para efeito de apuração, que nós chamamos de despesas operacionais, a lei ainda concede um incentivo a mais, né, uma dedução a mais, e isso traz uma redução do imposto a pagar. Então, isso qual lei? A lei do incentivo à inovação, que a gente chama de lei do bem. Certo. A medida provisória 694, o que ela fez foi suspender esse benefício, incentivo fiscal, para 2016. Então, surgiu a medida provisória, né, suspendendo, até por conta do ajuste fiscal, mas essa medida provisória não foi votada no Congresso, então ela perdeu a eficácia. Então, toda medida provisória, para que ela tenha validade, ela tem que ser votada. Exatamente, exatamente. Ela depende de uma aprovação do Congresso para ser convertida em lei. Se ela não foi convertida num prazo, a princípio de 60 dias, podendo ser prorrogável por mais 60, ela perde eficácia. No caso, já deu 120 dias essa medida. Na verdade, deu 60 dias, mas não foi... teria que ser solicitada a prorrogação, e isso não aconteceu, então ela Então, ela automaticamente dá direito ao presidente do Senado ter essa atitude, é como se fosse algo regulamentar. Exatamente, exatamente. Ela deveria ser aprovada no prazo, mas acabou não acontecendo. E naquela época, o vereador André von Zuben, que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, apresentou inclusive uma moção de apelo ao Congresso para que não aprovasse essa medida. Vereador, agora com tudo isso que aconteceu, na verdade acabou nem passando, a gente não sabe se despercebido ou não, como o senhor avalia a perda da eficácia dessa medida? Bom, foi muito importante a gente estar discutindo esse tema, porque a medida provisória, quando ela foi editada, ela estava fazendo um efeito totalmente contrário a tudo que vinha sendo buscado a nível do governo federal, dos governos estaduais e municipais, no sentido de estimular a pesquisa e o desenvolvimento em nosso país. Então, isso era um ganho muito importante que nós tínhamos. Várias empresas multinacionais vieram se instalar aqui no Brasil, trazendo seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento, justamente para poder, se beneficiando dessa lei, obter os benefícios fiscais e, consequentemente, sendo um grande avanço para a nossa economia. Porque quando você investe em incentivos fiscais da área de tecnologia, ele reverte melhor produtividade em novos produtos, ou seja, é um desenvolvimento para o país. E se calculava que cada real que você conseguia de benefício, você gerava 5 vezes mais. Então, ao mesmo tempo em que ele tinha uma isenção, ou seja, deixava de entrar para os cofres públicos um valor daquele imposto, ele estava promovendo um desenvolvimento econômico que gerava muito mais recurso para a economia e, consequentemente, de impostos para o próprio governo. Então, nós achamos muito ruim, quando foi ditada essa medida provisória,
porque ela vinha na contramão de tudo que vinha se construindo e principalmente quebrava a credibilidade do país perante toda a área de pesquisa internacional, que onde já se viu, as pessoas decidiam investimentos na área de tecnologia, que são investimentos de grande porte, de grandes empresas, e mesmo as pequenas que se propunham a fazer desenvolvimento de tecnologia, e de uma hora para outra suspende durante um ano isso. Então isso era péssimo, porque você para retomar a credibilidade depois, ia levar um tempo exacerbado. Então a nossa ação de propor essa moção foi justamente para pedir para os congressistas, tanto da Câmara quanto do Senado, que não aprovasse essa medida, né? que mesmo tendo em vista o interesse do governo, era um interesse que vinha contrariar tudo que tinha sido construído. E não era uma situação onde você, por exemplo, eu vou aumentar um tributo, vou diminuir isso. Isso tudo é ruim, de um modo geral, mas ali você está falando em investimentos que foram feitos no Brasil, né? Investimentos que as empresas do Brasil resolveram aplicar na área de tecnologia. Então, você está fazendo tudo para dificultar o crescimento baseado em tecnologia, que hoje é o principal motor de desenvolvimento de qualquer nação. Então, foi por conta disso que nós fizemos. Com certeza, né, a perda de eficácia da medida, aí, por esse decurso de prazo, é importante, foi bom, mas nós devemos ficar muito atentos, porque o governo continua buscando elementos para enfrentar o seu problema fiscal via acabando com esses incentivos ou aumento de impostos. Então, nós achamos que temos que continuar firmes nesse propósito se a gente quer, de fato, tornar o país um país competitivo e com mais desenvolvimento econômico. Acho que essa é a prioridade que nós devemos ter. E na área de tecnologia, sem dúvida nenhuma, esse é o principal instrumento que se dispõe para fomentar esse setor e a pesquisa no nosso país. Vereador Jorge da Farmácia, em Campinas, a gente foi meio na contramão dessa medida provisória, tanto que desde 2014 aqui na cidade, a gente tem uma lei de incentivo que reduziu o ISS para essas empresas, inclusive dando grandes incentivos às startups. Como o senhor avalia como membro da comissão? O senhor participou de várias discussões, inclusive nós tivemos aqui o pessoal da Ciatec, da Tecnopark, várias empresas durante o ano passado que falaram sobre a inovação tecnológica. Como o senhor avalia Campinas na contramão disso, tentando se consolidar como o Vale do Silício? A avaliação que eu faço aqui, que nós fazemos aqui junto com a comissão, com o presidente André Von Zuber, é positiva. Porque eu acho que Campinas saiu em primeiro do país com essa grande tecnologia que nós temos aqui. Nós temos aqui várias empresas que estão sendo beneficiadas por essa isenção de IPTU, por essa baixa da ISSQN. Então, a mensagem que eu deixo que é positivo, que Campinas está de parabéns com o nosso município de Campinas, que eu acredito na tecnologia. Agora, fazendo um viés um pouco mais político, a gente falou aí que foi por decurso de prazo. Mas, nesse momento, o que se pode pensar dessa questão do ajuste fiscal? A gente está passando por um momento político um pouco delicado. Se essa medida voltar a ser novamente editada, o senhor acredita que o Congresso hoje, com que olhos ele poderia ver novamente uma proposta dessa? Bom, aí, analisando esse aspecto político, eu acho que o país não está em condições hoje, por essa situação de governabilidade que está acontecendo, em condições de enfrentar uma discussão desse nível, né? Assim como outras, como se fala muito na volta da CPMF, quer dizer, não dá para discutir isso com um governo que não tem credibilidade, quer dizer, nós estamos numa situação onde qualquer medida que, mesmo que, às vezes, tentando resolver um problema que está apresentado, ele não vai ter o amparo, né, tanto dentro do Congresso quanto da sociedade, porque não vê, né, nesse governo a credibilidade necessária para tomar essas medidas. Então, eu acho que, além do mérito das medidas, né, assim, ou seja, do que ela afeta diretamente, ela não dispõe hoje de credibilidade para propor medidas como essas, tendo em vista que a população não está disposta a que essas ações que acabam repercutindo na sua vida, né, seja nos tributos, né, como suspensão de isenção de tributos, como nesse caso
da lei do bem, não vê intenção clara de um governo que tem condições de viabilizar essas políticas. Agora, doutor, na prática, essa perda de validade foi no dia 9. Como faz, então, janeiro e fevereiro na prática? Isso influencia em alguma coisa na hora da prestação de conta do empresário, na hora de pagar imposto dessas empresas? Explica para nós. Essa é uma situação que realmente gera muita dúvida, porque pelo procedimento da medida provisória, uma vez que ela perde a validade, perde a eficácia, deve-se esperar um prazo de 60 dias para saber se o Congresso vai editar um decreto legislativo ou não. Se ele editar o decreto, a princípio essa medida provisória perde a eficácia. Se ele não edita o decreto, ele permanece a vigência por aquele determinado período. Então, esse decreto que foi publicado pode ter um outro dizendo que ela está valendo, é isso? Na verdade, perdeu eficácia a medida provisória pela falta de votação, e aí, a partir dessa data, o Congresso tem um prazo de 60 dias para editar um decreto para falar sobre aquela medida provisória que perdeu eficácia. Sim. Então, esse é o rito normal nessas hipóteses. Só que nessa situação a gente tem um caso bem peculiar, porque a gente está falando de um incentivo de imposto de renda. Então, o fato gerador do imposto de renda, ele é anual. Então, vai haver uma divergência em relação a entendimento dessa eficácia, né, da medida provisória, mas eu acredito que ela não poderia ser aplicada para 2016, justamente porque o fato gerador do imposto de renda, ele é anual. Você não pode fatiar o ano calendário para considerar só um determinado período para não aplicar o incentivo fiscal. Então, na prática, a gente tem 60 dias de 9 de março, 9 de abril, 9 de maio, digamos que seria o prazo final. Uhum. Qual é o prazo final também para empresas fazerem imposto de renda? A entrega da declaração vai ocorrer só em setembro, relativo ao ano calendário 2015. Sim. Então, na verdade, 2016, a grosso modo, o ajuste, que nós chamamos de ajuste, né, que é a declaração final, vai acontecer só em 2017. Antes disso, as empresas são obrigadas também a apresentar um relatório no Ministério da Ciência e Tecnologia para ter a certificação de que realmente os seus projetos se enquadram como inovação tecnológica. Então, ela tem um prazo relativamente bom, né, para guardar esses efeitos aí da legislação. Então, por enquanto, não é preciso que ninguém saia correndo ou olha o que eu vou fazer ir no contador ou ir no seu advogado. Exatamente. Eu acredito que ainda tenha bastante tempo ainda, porque pela sistemática de cálculo do imposto de renda, você pode antecipar os recolhimentos mês a mês com base numa estimativa, ou você pode apurar balanços antecipados e aí considerar no balanço de um mês aquele dispêndio. De qualquer forma, isso pode ser ajustado durante o ano, então, sem maiores implicações financeiras. Tá jóia. Então, nós vamos para um breve intervalo no Questão de Ordem e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute incentivo à tecnologia. E falávamos no primeiro bloco sobre uma medida provisória que perdeu a sua eficácia no último dia 9 de março. Agora vamos falar um pouquinho de Campinas, né? A gente mencionou que tivemos desde 2014 a lei de incentivos, que diminuiu de 5% para 2%, o ISS-QN. Isso. E o ano passado tivemos aqui na comissão, vereador, a participação de várias empresas de tecnologia, vários representantes, institutos. Como hoje a gente pode avaliar essa lei de incentivos? Digamos assim, dá para fazer mais coisa ou não? Nesse momento ela atingiu o seu patamar máximo?
Bom, a lei de incentivo, ela já beneficia hoje 1.800 empresas em Campinas. Então, nós estamos falando de um universo bastante grande de empresas que já se utilizam desse benefício, né? É bom lembrar que Campinas também foi pioneira nessa mesma oportunidade de criar a lei de incentivos especificamente para startups. Foi a primeira cidade brasileira que teve essa lei. Com isso, a gente está buscando incentivar essas empresas nascentes de tecnologia, porque elas são a perspectiva de futuro de desenvolvimento tecnológico, que vai muitas vezes redundar em grandes empresas ou essa tecnologia ser incorporada por grandes empresas. Então, nós estamos muito focados nisso, por isso criamos essa lei. Do ponto de vista da lei mais geral, é importante também destacar que nós criamos uma lei que ela é permanente, diferente de outros municípios que criam leis assim, por 5 anos de isenção para as empresas que se instalarem. Quer dizer, nós fizemos uma lei que não é só para as empresas que vierem a se instalar, muito pelo contrário, ela também prestigia as empresas que já estavam instaladas no município, e também não criamos nenhum prazo, quer dizer, elas são prazos indeterminados. Então, com isso, a gente também busca dar segurança para o investimento, que é o contrário do que a gente estava falando no primeiro bloco. Quer dizer, nós queremos que quem venha investir em Campinas saiba que tem uma segurança tributária, de que vai gozar desse benefício, e também simplificamos a lei. Porque já existiu no passado uma lei em Campinas, mas ela era tão complexa para seu enquadramento, ela tinha vários quesitos que as empresas tinham que se enquadrar. Então, eu brincava que tinha que ter um manual para usar aquela lei, de tanto detalhamento. Agora não, a empresa está enquadrada naquele perfil que a lei prevê, ela já goza do benefício. Óbvio que determinados aspectos ela tem que passar por uma comissão na Secretaria de Finanças, né, para validar aquelas informações, mas uma vez feito isso, ela já está beneficiada e apresenta a documentação normal. Então, acho que a gente está com uma lei moderna, uma lei que vem sendo copiada, inclusive, por outros municípios, e com essa segurança. Então, acho que isso que é importante. A área de tecnologia não pode ser uma área que fique ao sabor de acontecimentos ocasionais. Agora tem incentivo, agora não tem mais, agora vamos... Isso não pode, porque projetos de incentivos de investimentos, eles são feitos, por exemplo, investimentos agora para 2020, para 2022, quer dizer, não dá para brincar com isso no meio do caminho. E é o que estava acontecendo com essa medida provisória. Empresas que montaram centro de pesquisa aqui, investiram milhões de reais aqui, de repente estavam perdendo aquele benefício que foi o que trouxe elas para cá, para o Brasil, né? Então, o Campinas está num caminho que eu acho que é o correto. E volto a frisar, essa questão de ciência e tecnologia não é só porque é uma área bonita, porque está na moda, é porque esse é o futuro. Nenhuma empresa mais vai se desenvolver sem ciência e tecnologia. Nenhum país vai se desenvolver sem ciência e tecnologia. Se nós não desenvolvermos aqui no Brasil, nós seremos dependentes da tecnologia gerada lá fora. Ou seja, vão ter que comprar a tecnologia dos outros, vão ter que pagar royalties por isso. Isso vai nos criar uma situação de dependência. Então, isso é fundamental se o país quer, de fato, ser um país próspero e que tem algum futuro. Por isso que nós aqui em Campinas, na Comissão de Ciência e Tecnologia, que o vereador Jorge, de forma muito atuante, tem nos ajudado a propor leis e a ajudar ao Executivo também a aprovar leis nesse sentido. Agora, vereador, o senhor que participa bastante dessa ajuda aí, bastante o vereador André, o ano passado, quando nós recebemos aqui na Câmara institutos, o pessoal do Tecnoparque, Ciatec e da Embrapa e outros, o que o senhor sentiu? O pessoal sente mesmo que dá para crescer aqui em Campinas e que Campinas está, digamos que no caminho correto para ter os maiores parques tecnológicos? O que eu senti é que, como o André comentou, foram 1.800 empresas já estão aí e a tendência é sempre aumentar. Então, a única coisa que eles não devem de ter quando quer instalar uma empresa aqui é débito aqui na nossa cidade de Campinas e que não agrida o meio ambiente. Ou seja, é fácil, não é burocrático como o André começou a falar. É simples de vir para cá e conseguir instalar uma empresa aqui. Meio ambiente, o que o senhor mencionou também? Meio ambiente que não tenha débito com não tenha débito. Não tenha débito, aí consegue instalar uma empresa aqui tranquilamente, sem burocracia alguma. Até 120 metros, acho que é isento. É isento. IPTU. IPTU. Isso. Então, e esse pessoal que nós recebemos para cá, todos eles estão animados. Tanto é que eles estão investindo aqui na nossa cidade de Campinas. E no caso da advocacia tributária, vocês que trabalham inclusive nessa questão da inovação tecnológica, os clientes sentem isso também quando diz respeito a vou abrir uma empresa em Campinas ou vou levar minha empresa para Campinas? Não, com certeza. Inclusive,
esse benefício financeiro dado através da redução de impostos, ele assim, é um plus só, porque a empresa realmente o que gera de ganho em relação a novas tecnologias, a eficiência das empresas, o benefício é muito maior. E até o próprio reconhecimento mesmo no mercado de uma empresa inovadora, né? Então isso realmente traz muito valor agregado, né, para a marca e para as empresas em geral. Então a gente até fala que o incentivo financeiro é até o menor benefício, porque todos ganham, né, com novos empregos e novas tecnologias aí para empregado na produção do mercado em geral, né? Sim, até falando um pouquinho de volta na medida provisória, no ano passado a TV Câmara apresentou aqui uma série de matérias a respeito de tecnologia e o secretário Samuel Rocílio falou, olha, Campinas investe e tal, só que de repente o Brasil vai na contramão e inclusive mencionou que nos Estados Unidos muitas vezes brasileiros que fizeram seu projeto aqui, começaram aqui, eles estavam levando para lá. A senhora acredita que agora a gente possa fazer o caminho contrário ou ainda é cedo para dizer isso? Bom, o que depender de Campinas a gente já está fazendo, né, essas medidas, mas infelizmente essas ações do governo federal, tanto de romper com algum acordo, porque quando a lei foi estipulada, por exemplo, essa lei do bem é de 2005, Sim. Quer dizer, então ela acaba dando uma insegurança. Então isso é muito ruim, quer dizer, mais do que o que ela deixa de ter é você sinalizar para todo o segmento essa insegurança. Então, isso cria dificuldade. Se o Brasil tivesse apostando, se o Brasil tivesse, de fato, caminhando nessa direção, isso nos ajudaria muito, porque nós já estamos nesse caminho. Alguns empresários dessa área de tecnologia até falam o seguinte, quer dizer, quando o governo, para aumentar a sua receita, ele interfere na área de tecnologia, porque isso não é prioritário. Porque quando você acha uma coisa prioritária, você não vai cortar seus gastos lá. Então, se um país não está acreditando nisso, como é que você quer que as empresas acreditem no Brasil e venham trazer recursos para nós? Eu acho que o doutor falou uma coisa muito importante, que é assim, quando a gente fala também em incentivar as empresas, a gente tem que ver o que traz isso de benefício. Por exemplo, primeiro, trazer empresas são investimentos. Geram empregos aqui na nossa cidade. Então, vamos imaginar que essas 1.800 empresas puderam ter um ganho, né, com a redução dos impostos no seu faturamento, isso possibilitou que elas se viabilizassem. Se elas mantiverem ou aumentaram em mais um emprego, mais um, só por hipótese, estou pegando aqui um exemplo, são 1.800 empregos, então não é brincadeira, quando a gente fala nisso é muito importante, porque tem empresas sendo fechadas no Brasil, porque a economia está difícil, hoje em dia está triste, você anda na cidade, é só vende, se aluga, fecha, quer dizer, não dá, nós estamos tentando reverter isso, e nós estamos tentando reverter na principal vocação da nossa cidade, que é a área de tecnologia. Foi bem lembrado também pelo doutor, que quando você melhora seu produto, quer dizer, você investiu na tecnologia, teve esse benefício, você aumenta a sua capacidade produtiva, você aumenta os seus ganhos, então isso vai gerar mais emprego, mais investimento. Então é um ciclo virtuoso, né? Pode instalar uma nova empresa aqui, um novo centro de pesquisa, e isso vai gerar receita para o município, porque mesmo tendo a isenção, o volume de recurso gerado aumenta e você aumenta a receita. Isso vai poder investir na saúde, na educação, no transporte, ou seja, benefício para todos, além dos empregos, como eu falei. Então, eu acho que assim, essa visão de investir na ciência e tecnologia não pode ser uma coisa residual, uma coisa assim, vamos também investir em ciência e tecnologia. Eu acho que qualquer governo sério, nas várias esferas, se ele de fato quer o desenvolvimento do Brasil, da sua cidade, do seu estado, tem que investir em tecnologia. É nesse contexto, então, que entra o Plano Municipal de Ciência e Tecnologia. Exatamente. O Plano Municipal de Ciência e Tecnologia, que também foi aprovado ano passado, fruto de um debate que começou aqui na Câmara e depois se expandiu para todo o segmento da nossa cidade, ele busca isso, montar uma estratégia de como nós vamos melhorar o ambiente de Campinas para atrair e para reter. A questão do incentivo fiscal é um dos aspectos, mas você tem a formação de mão de obra, porque hoje em dia, se você não tem mão de obra qualificada, você não consegue atrair novas empresas ou mesmo expandir as que já existem. E outras, infraestrutura, várias outras áreas. Então, nós pegamos no plano todos os vários aspectos que criam esse ambiente favorável e estamos atuando para melhorar e, com isso, deixar Campinas mais atrativa para
de fato, ser cada vez mais o Vale do Silício aqui do nosso país. Mas aí qual é a função, então, do Conselho? O Conselho é o grande articulador dessas políticas e também ele vai buscar implementação de todas essas medidas, né? A Câmara tem assento ou não? Não, diretamente não, mas a gente tem participado. Nós Tá. estivemos presentes em todas, porque tem uma legislação que impede que a Câmara possa efetivamente participar. Mas a gente tem acompanhado todas as reuniões e o Conselho cabe agora verificar dentro do plano, e isso tem sido feito pelo Conselho, o que está sendo aplicado e o que ainda não foi aplicado. Porque como o plano é de longo prazo, né? São mais de 10 Até 2025. 10 anos, então tem coisas que obviamente eles vão ser implementados ao longo do tempo. Mas o Conselho tem esse papel, que eu chamo que o Conselho tem que zelar pelo funcionamento do plano. Porque um plano só é bom se ele for posto em prática. Eu acho que o plano foi bem concebido, foi discutido com toda a comunidade acadêmica, com as empresas, com a prefeitura, mas agora nós temos que pôr em prática. Algumas medidas elas já foram postas em prática, como mencionamos aqui a questão tributária, mas tem várias outras e nós estamos trabalhando nesse sentido. Sim, vereador Jorge, nesse sentido de incentivar a tecnologia, a gente falou até de algumas empresas que desistiram de investir no Brasil e no caso na nossa cidade, porque viriam para cá. O senhor acha que agora é o momento de tentarmos atrairmos essas empresas novamente? Sem dúvida alguma, acho que agora é o momento. Então, o André comentou também sobre o transporte. Eu vi, acho que foi sábado, André, no Correio, uma entrevista do Barreiro dizendo que agora vão colocar os cartõezinhos de crédito dentro dos ônibus. Sim. Isso é fantástico. Se alguém não consegue pagar lá com o dinheiro ou com o seu próprio bilhete único, vai lá e passa o cartãozinho. Então, isso naquele é tecnologia. Mesmo sistema de estacionamento do shopping que você mesmo paga? Você ali com mesmo paga. Você vai lá no débito ou no crédito, a única coisa que você não consegue é parcelar a passagem de ônibus, mas o restante você vai conseguir. Mas eu digo assim, isto é tecnologia. Tanto é que hoje eu estou usando a tecnologia, estou com um aparelhinho aqui, fazendo uma aferição da minha pressão a cada 15 minutinhos. Então, eu acho que é um grande incentivo, é um grande passo que Campinas está dando. Você acha, então, que praticamente essa questão da inovação, do incentivo, ele vai participar e vai ser efetivamente rotina no dia a dia de quem mora aqui na nossa cidade? Com certeza, vai ser uma tecnologia uma atrás da outra. Vão ser várias empresas, vão ser vários segmentos que vai estar sendo implantado aqui na nossa cidade de Campinas. Agora, doutor, existe a gente fala sempre, né, advogado tributário, sempre a preocupação é com essa questão de incentivo. Existe alguma outra preocupação quando uma empresa escolhe ir para um município e até para que país ela vai investir, em que país ela vai se instalar? A empresa, quando vai se instalar em qualquer lugar, a primeira coisa que ela pensa é realmente ter uma segurança jurídica, né, onde ela está estabelecida, de ter leis claras, saiba onde, né, que tipo de situações ela pode encontrar. Então, é muito importante, quando a empresa vai se estabelecer, que realmente tenha leis bem claras, incentivos convalidados também pela Constituição, né, porque para evitar alguma guerra fiscal também entre os estados ou entre os municípios. Então, é muito importante que tenha essas leis de incentivo para realmente trazer as empresas e para que elas realmente tenham um estabelecimento duradouro, né, não passageiro. Sim. E hoje, em termos de legislação, nosso país está preparado? Mas o senhor vai responder daqui a pouquinho, porque nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já com Questão de Ordem. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem e o doutor Milton ficou de falar para a gente a respeito da legislação brasileira, se ela é plena, o que precisa melhorar ou não a respeito de inovação tecnológica. Em relação à inovação tecnológica, eu acredito que com a Lei do Bem, a criação da Lei do Bem, acho que o Brasil avançou bastante. Então, aqui em Campinas também, com os incentivos também, foi um avanço muito grande. Então, a lei, inclusive, principalmente a Lei do Bem, no nível nacional, ela vinha assim, tem dados, né, estatísticos mostrando que cada vez mais as empresas estavam se aproveitando daquele incentivo e realmente estava gerando empregos, gerando novas oportunidades. Então foi um erro muito grande ter a tentativa de suspender
esse benefício. O senhor mencionou, inclusive, que parece que quando a gente fala em inovação, não é apenas algo novo, também é quando se melhora algo, também há um incentivo, é isso? Então, a legislação brasileira, ela seguiu já uma convenção internacional, né, que isso está sendo adotado em nível mundial, em que a inovação ela não significa a concepção, só a concepção de um novo produto, desenvolvimento de um novo produto, mas tem uma série de outros conceitos agregados, como, por exemplo, a melhoria incremental, de um produto já existente que você traga algumas melhorias para esse produto. E não necessariamente precisa ser uma melhoria que não exista no mercado. Você pode... o importante é que a sua empresa invista num incremento ou num novo produto. Não necessariamente precisa ser uma novidade no mercado. Você pode adotar uma técnica que todo mundo já adota para você ter uma nova linha de produto, por exemplo. E também vai além, pode ser também uma melhoria de processo, não necessariamente ligado ao produto, mas algum processo que melhore a eficiência do processo produtivo, até a redução de energia elétrica, a instalação a criação de um software. Mas aí, doutor, tem que provar que está se fazendo aquilo e, na contrapartida, tem um benefício. Exatamente. Para fazer na prática, o que as empresas precisam fazer é individualizar os projetos. Então, ela tem que, de preferência, até nomear um projeto, né, e para que seja ferido durante um período o que foi feito e qual foi o resultado que gerou dessa pesquisa. E aí, enquadrando um desses conceitos de inovação que é muito amplo, aí você apresenta um relatório para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e eles atestam se aquele projeto pode ser considerado uma inovação ou não. Então, você pode apresentar um ou vários projetos, pode nomear vários projetos durante um ano e o Ministério pode aprovar um ou outro, né, ou todos. Então, depende da empresa conseguir comprovar que daquela pesquisa gerou um resultado efetivo. Não só para o mercado como um todo, mas para ela, para aquela empresa especificamente. Sim, mas quando presta a conta lá no fim, que vamos falar do imposto de renda, aí é o resultado geral da empresa. Isso é até uma pergunta interessante que você fez, que às vezes é até uma confusão que é gerada. Uma coisa é o reconhecimento da inovação. Então, o reconhecimento da inovação do projeto é feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que não tem nada a ver com a questão fiscal. O aproveitamento do incentivo, ele é fiscalizado pelo Ministério da Fazenda, pela Receita Federal. Então, a competência do Ministério da Ciência e Tecnologia falar, não, isso é inovação, mas ela não entra no mérito da quantificação, de saber, quanto que você gerou de incentivo. Então, em relação à quantificação e verificação da regularidade, da tomada do incentivo, ela é feita pela Receita Federal. Sim. Então, e também não é competência da Receita falar se aquilo é inovação ou não. Então, a gente tem uma competência dividida, mas precisa ter o documento do Ministério para dizer para a Receita, eu trabalho nesse segmento. Todo ano o Ministério ele edita uma lista de empresas, inclusive isso até é usado pelas empresas, de empresas que foram reconhecidas como empresas inovadoras. Então, que é uma certificação do público, né? Que é uma certificação pública do que você é uma empresa inovadora. Então, tem uma lista que é divulgada de forma geral e além disso, o Ministério também informa para a empresa quais os projetos que foram aprovados. Vereador, com tudo que a gente falou até agora, 2016, o que dá para se pensar em termos do país e em particular de Campinas? Bom, é claro que essa situação do país ela está afetando todas as cidades, todos os estados, quer dizer, isso não é uma situação favorável para nenhum segmento. Mas eu acredito que, em que pese essas dificuldades gerais, ainda o setor de ciência e tecnologia ainda consegue dar mais resposta do que outros, porque, como eu disse, ele procura atuar não só no momento presente, ele está construindo projetos que vão de médio e longo prazo. Então, eu acho que ainda é possível, mas o que a gente percebe é que muitas empresas têm reduzido, né, seus investimentos. Acho que com a derrubada da medida provisória que afetaria a lei do bem, isso vai ajudar, eu acho que vai dar um novo ânimo para as empresas que estavam preocupadas, inclusive, com projetos que já estavam saindo do papel. Então, o senhor falou que é uma cadeia, não é uma coisa
mínima ali, são bilhões. Bilhões de reais do tudo que se movimenta no país. A maior parte das pesquisas hoje, né, elas são desenvolvidas através da Lei do Bem. Muitas empresas foram motivadas a desenvolver a área de pesquisa por conta da Lei do Bem. A maior parte dos trabalhadores, dos pesquisadores, hoje são contratados em função da Lei do Bem. Então, nós estamos falando da principal estrutura que hoje gera ciência, tecnologia e inovação no país, na área das empresas. É claro que nós temos a estrutura das universidades, do centro de pesquisa. Estou falando da área produtiva, o que é justamente a grande necessidade. Porque nada adianta você ter uma pesquisa ou um desenvolvimento num centro de pesquisa ou numa universidade, e isso não chegar na área produtiva. Essa é a grande dificuldade. Então, quando a própria empresa desenvolve essas pesquisas, isso é muito salutar, isso é muito importante. E nós temos que fazer um esforço para que essa pesquisa já desenvolvida nas universidades chegue também até a indústria. Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido também pela nossa comissão, juntamente com o Conselho. Então, nós estamos falando de coisas muito importantes para o nosso país. Então, em que pese todo esse cenário geral, eu acho que a retomada, né, da questão da Lei do Bem, validando ela para o ano de 2016, ela nos ajuda a não termos um desastre tão grande quanto teríamos se a medida provisória tivesse sido aprovada. Sim. Vereador Jorge, agora para 2016, o que o senhor aguarda aí no que diz respeito à inovação tecnológica e até da sua participação nas reuniões da comissão? Eu acho que cada vez mais eu venho aprendendo com essa comissão que é presidida pelo vereador André Von Zubi. E como foi bem falado, Lei do Bem, vamos incentivar o bem, não vamos deixar que o mal chegue, vamos derrubar esse mal por vez. Então, para que vocês que nos assistem aqui, venham para cá, vamos participar, vamos incentivar, vamos investir na área de tecnologia que vale a pena. Sim. Agora, vereador, esse ano a comissão já preparou o norte do seu trabalho? O que vocês pretendem fazer? Bom, nós pretendemos ouvir algumas empresas de tecnologia da cidade, né, e também a nossa intenção é fazer esse acompanhamento da implementação do plano, né? Eu acho que é uma das tarefas nossas. Então, tá em que ponto agora o plano? Não, o plano, ele está na fase agora de você acompanhar as implementações. Algumas já foram implementadas, outras estão em andamento e algumas ainda nem começaram a ser implantadas, né? Que são coisas que dependem de mais recursos, de longo prazo. Mas não necessariamente dependem de alguma lei, de algum projeto que venha para cá? Não necessariamente. Podemos até chegar à conclusão que fazer um projeto é importante. Por exemplo, uma das coisas que a gente precisa desenvolver é dentro, por exemplo, do plano diretor, toda a área do Polo 2 da Ciatec, porque lá é o grande local onde se pretende instalar as empresas de tecnologia. Então, isso tudo... Que é o zoneamento daquela área. Que é o zoneamento daquela área, e existe uma proposta de expansão daquela área, tendo em vista a demanda. Então, são aspectos que aí talvez elas passem, mas não de forma particular, né? Tá. Porque isso vai estar dentro do plano diretor. Mas o plano diretor, no que diz respeito à ciência e tecnologia, quando fala do zoneamento, já tem um esboço a respeito disso. Exatamente. Então, quer dizer, que é aquele primeiro estudo que foi feito pela Secretaria. Exatamente. É isso que eu acho que é o nosso trabalho, é inserir no plano diretor esse olhar das áreas que são destinadas para a área de instalação das empresas de ciência e tecnologia. É um desafio ou o senhor acha que hoje é o entendimento da sociedade também aqui da Câmara Municipal, dos vereadores, de que é preciso fazer essa adequação? Não, eu acho que já há um entendimento disso, fruto de todo esse debate que já vem sendo feito. Mas como o plano está em elaboração e vai ser remetido ainda esse ano para a Câmara Municipal, eu acho que essa é uma das tarefas nossas da comissão, é zelar para que isso transcorra da melhor forma possível e garanta que ela vai estar adequada ao futuro da cidade, porque é ali que vai estar se instalando as principais empresas. E no que diz respeito às empresas, essa revisão do plano diretor, quando diz, olha, aqui é o zoneamento onde as empresas podem se instalar, aqui não pode, isso também ajuda muito na estratégia dessas empresas? Acredito que sim. Em relação ao plano diretor, é importante para as empresas, que a gente tem acompanhado um pouquinho, uma certa insegurança também em relação à redefinição das áreas, né? Me parece que Campinas tem pedido bastante com uma incerteza, parece que até tem uma lei que está sendo questionada, e foram liberados alguns locais, né, para abertura foi flexibilizado o alvará
para algumas áreas e essa lei foi questionada, né, judicialmente, então isso traz uma segurança enorme. Então é muito importante que seja feita uma revisão do plano diretor, e parece que também Campinas está um pouco defasada em relação a essa questão. Mas esse é o ano mesmo. Nós tivemos 2006, o plano diretor é a cada 10 anos, é isso, vereador? Isso, exatamente. Esse é o ano que cabe a revisão do plano, um novo plano diretor para os próximos 10 anos. Sim. Vereador Jorge, a gente falou sobre essa questão da ciência e tecnologia, o senhor deu o exemplo, inclusive, dos ônibus, e o senhor é o presidente da comissão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. E também a gente percebeu que em algumas reuniões da sua comissão se falou nessa questão de tecnologia. Conta um pouco para nós. Para as pessoas deficientes, eu acho que a tecnologia só vem a agregar e a ajudar e muito. Tanto é que eu tenho uma grande amiga minha, ela foi no shopping, doutor, e ela tentou, independente, sozinha, pegou o cartão dela e foi passar numa maquininha dessa de crédito e débito. Só que não tinha a codificação ali em braille. Como que ela faz? Ela pede para alguém para vir e colocar a senha, colocar o valor. Como que ela vai confiar? Então eu vejo que a tecnologia ajuda e ajuda muito essas pessoas. Você vê cadeira de roda, você vê essas tecnologias que tem, principalmente nos ônibus, nós também aqui de Campinas, quase 78% já estão totalmente acessíveis. Então a tendência é que melhore cada vez mais e a tecnologia vem para ajudar bastante. Essa questão do transporte público também, né? Nossa, o transporte tem também acho que é no telefone celular que você consegue acessar também, para que essas pessoas consigam ver onde que ela está passando, qual o ônibus que ela vai pegar. Não Mas esse aplicativo também, ele tem para as pessoas com deficiência, ele fala Ele tudo. fala, o ônibus tal encostou, passa pela Avenida Francisco Glicério, estamos passando pela Avenida Francisco Glicério. É muito bom. Isso é tecnologia, então significa que cada vez mais vem para ajudar a gente. Mirna, só completando, eu acho que esse aspecto que o vereador Jorge está falando é muito importante, porque quando a gente fala de tecnologia, não é uma coisa abstrata, é uma coisa que pode melhorar a vida das pessoas. Não está lá só entre os pesquisadores. É claro que tem coisa que está pesquisando que vai ser no futuro, um produto que vai ser lançado daqui a 5 anos, mas se não começar a pesquisar agora, também não vai ser lançado. Mas tem muita coisa que nós queremos que seja implantada em Campinas, melhorar a saúde, a educação, o transporte, quer dizer, é essa a visão que a gente quer na nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, é fazer com que tudo que Campinas pode gerar de melhor de conhecimento esteja a serviço da população. Isso é fundamental para que, de fato, Campinas seja uma cidade que ajude a sua população através da ciência e tecnologia. Tá ótimo. Então, e o Questão de Ordem fica por aqui. Se você não conseguiu assistir o nosso programa por completo, acesse nossa página no youtube.com/TV Câmara Campinas e até um próximo Questão de Ordem.